a todos vocês. O tema da mensagem dessa paraxá é tecnomagia. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça mais uma vez. Eu coloco minha vida diante do Senhor e eu não quero nada oculto na minha vida. O Senhor bem sabe, exatamente nesse momento, nesse dia, eu não tenho condição nenhuma de trazer essa mensagem. E lhe peço que o Senhor me capacite aqui a ministrar tão somente o que o Senhor deseja que seja ministrado. Cada uma das pessoas, dos meus irmãos e irmãs, receba no seu coração exatamente o que cabe a cada um deles. Em nome de Yeshua, me ajude a passar exatamente o que o Senhor tem para que seja passado do teu jeito e do teu modo e que as vidas sejam edificadas. Minha vida seja edificada e transformada. Eu preciso. Em nome de Yeshua é o que eu lhe peço. Tema da mensagem, tecnomagia. Nessa paraxá 40, Balaque, nós temos um versículo emblemático que eu gostaria de reler com os irmãos na versão JB. Está em Bamidbar, números na versão JB, capítulo 23, versículo 23. Certamente não há Nahash, augúrio em Yaakov, nem há Quessem, adivinhação em Israel. Naquele momento é dito a Yaakov e Israel que o Deus, tem realizado. Para você que não está familiarizado com a palavra Nahash, esse é o nome do ser que estava no Gan Éden, que foi traduzido na maioria das escrituras sagradas como serpente. Embora não fosse fisicamente como uma serpente, como nós conhecemos hoje. É importante observarmos nesse versículo que Balaão, o mago, o feiticeiro, invocou o mesmo nome daquele ser do Gan Éden. Na versão JB, Nahash, que está definido como augúrio, aquele que tenta adivinhar e interferir no futuro utilizando a magia. Eu realmente não sei dizer por que a maioria das traduções tentaram passar outra coisa diferente nesse versículo. Eu acredito que se tivessem deixado nas traduções a palavra Nahash, poderíamos entender melhor o que foi escrito. A palavra Nahash, traduzida como augúrio, adivinhação pela magia, que Bilã tentou usar para amaldiçoar e destruir o povo de Israel no deserto, foi na verdade o caminho da destruição do próprio mago Bilã. Entretanto, pelo poder de Hashem, através das mãos de Yehoshua, Josué, Nahash nunca teve nenhum poder sobre o povo de Hashem. E se estivermos refugiados em Yeshua, também não terá nenhum poder sobre as nossas vidas. Por esse versículo da versão JB que lemos, percebemos que Bilã conhecia e tinha proximidade muito grande com Nahash. Hashem é o Todo-Poderoso e pode usar quem Ele quiser para fazer o que Ele bem desejar. E Ele utiliza seus profetas. Mas Nahash, os Shedins, os demônios, utilizam feiticeiros, magos, os bruxos deles. Embora eu acredito que os nomes deles sejam sistematicamente mudados ou readaptados em cada geração, e talvez nos surpreenderíamos em saber que muitas profissões respeitadas hoje em dia
possam ter uma ligação direta com Nahash. O fato é que Bilam tentou usar magia, a tecnologia da época, para amaldiçoar o povo de Israel. Até alguns poucos anos atrás, nós não tínhamos energia elétrica. No pôr do sol, as pessoas acendiam um lampião e o mantinham aceso até a hora que eles iam dormir. Para manter um lampião funcionando, era necessário fazer a manutenção diária, trocar os pavios, colocar combustível, ter algum tipo de fogo para acendê-lo. Havia um trabalho. Havia um certo trabalho para manter isso funcionando. Quando surgiu a energia elétrica, surgiu uma imensa facilidade. O ligar e o desligar de uma lâmpada agora estava em um botão, instalado na parede, ao alcance da nossa mão. Poucas pessoas sabem como realmente funciona a energia elétrica, como os elétrons e os nêutrons se movimentam através de um fio que está na proporção atômica, na proporção do átomo. Elétrons e nêutrons estão na proporção do átomo. Um ensino que chegou a nós e mudou completamente a sociedade em toda a Terra. E por falar em energia atômica, recentemente recebemos um vídeo que narrava sobre uma arma, a mais poderosa inventada pelo homem. E não foi a bomba atômica, nem tampouco as armas biológicas, mas foi a tecnologia que temos hoje em nossas mãos, o celular. A narrativa seguia descrevendo que o celular havia destruído o telefone fixo, havia destruído o GPS, MP3 player, rádio, os videogames portáteis, os relógios, rádio-relógio, destruiu as calculadoras, câmeras fotográficas, matou os afinadores de instrumentos musicais, scanner, as bússolas, matou os guias de rua, os pontos de táxi, as agendas e calendários em papel, agências bancárias, cartão bancário. Substituiu também as escrituras sagradas em papel. E mais, está destruindo os nossos olhos, a nossa coluna, a nossa saúde mental. Está destruindo a nossa vida. Está destruindo a vida das nossas famílias. E o pior de tudo, tem se tornado um Deus na nossa vida, destruindo a nossa relação com Hashem. O vídeo advertia ainda que situações piores ocorreriam nas próximas gerações. Eu nem imagino o que vai ser. Não é de se admirar que podemos observar o número crescente de crianças pequenas sentadas em uma mesa de restaurante ou até mesmo em outros lugares, literalmente hipnotizadas por seus celulares, sendo educadas por eles. Irmãos, nós não temos noção do poder doutrinário desses equipamentos com tela sobre a vida das pessoas, principalmente sobre a vida das crianças em seu desenvolvimento. Todos os dias surgem novas tecnologias para os mais variados propósitos. Mesmo os supostos equipamentos de preste atenção. Mesmo os supostos equipamentos de prevenção de enfermidades normalmente emitem elevados níveis de radiações
E nós não temos como mensurar os efeitos nocivos dessas radiações no nosso organismo a médio e longo prazo. Prevenção. Realmente não sabemos o que acontecerá com a nossa próxima geração, principalmente com relação à saúde. Nos últimos anos tem ocorrido o lançamento de uma grande quantidade de satélites. Fileiras têm sido observadas nos céus. Situação que nós não tínhamos antes. Enfim, dizem que são satélites emitindo flechas de luz. O fato é que nós sabemos o que são isto ao certo. E nós nunca vimos uma tecnologia como esta. Talvez muitas pessoas tenham consciência clara do que está ocorrendo. Outras, eu acredito que não têm a mínima consciência. Porque estão sendo oferecidas tantas facilidades que estão à distância do clique de um botão, e por esse motivo muitos estão até se perdendo e não conseguem mais definir um limite de tempo para a utilização desses equipamentos de tela, principalmente celular. E assim nós não temos encontrado forças suficientes para deter esse processo de destruição em massa. Podemos até dizer que estamos imersos em uma imensa hipnose coletiva. O termo hipnose tem a sua origem no nome do deus grego Hipnos, que significa sono, e do latim osis, que significa ação. Dessa forma, podemos concluir que as pessoas estão sendo induzidas a um sono por um espírito estranho que está agindo sobre a vida delas através dessas tecnologias. Esses equipamentos eletrônicos, quando eles estão sem energia, sem bateria, eles são apenas equipamentos inanimados. Um objeto inanimado. Mas quando são energizados de alguma forma, eles começam a operar. Eles ganham vida. Como se eles tivessem um espírito estranho controlando essas máquinas. Inclusive os celulares mais novos, mesmo estando desligados, eles estão continuamente energizados. Existem muitas coisas em comum com a magia e a tecnologia. E hoje, com estas novas tecnologias, como a internet das coisas, a computação em nuvem e o desenvolvimento de uma nanoeletrônica cada vez mais avançada, está cada vez mais difícil separar a magia da tecnologia. Não há histórico de termos recebido uma tecnologia tão poderosa como a qual nós temos utilizado na história. Por exemplo, eu estou usando aqui uma dessas tecnologias para transmitir essas mensagens para vocês que estão remotamente.
Porque isso nos criou a possibilidade de estarmos presentes através de uma imagem com áudio em muitos lugares diferentes ao mesmo tempo. Quase uma onipresença. Nós podemos utilizar isso hoje, mas as coisas mudam muito rapidamente. E o que existe hoje poderá não existir muito em breve. E precisamos ter atenção para usar tudo isso com muita moderação. Preste atenção ao que a Ruach HaKodesh deseja nos ministrar no dia de hoje. As tecnologias que foram criadas para supostamente facilitar o nosso trabalho têm mudado o nosso modo de viver, de pensar, o nosso modo de compreender o que realmente está acontecendo ao nosso redor. Tem nos removido da presença de Hashem. E nenhum de nós, diante do Senhor, será tomado por inocente. Essas tecnologias têm acelerado a mente das pessoas. E as frequências das coisas negativas que têm invadido a vida das pessoas de um modo contínuo é assustador. Isso tem trazido terror ao coração dessas pessoas, produzindo medo e uma extremada ansiedade com relação a tudo. A ânsia de ter uma resposta imediata, a necessidade de saber o que as outras pessoas pensam sobre nós, tudo isso tem produzido medo, depressão no coração humano. As pessoas estão ficando enfermas, irmãos. Precisamos aprender a utilizar essa tecnologia de forma controlada, para não termos a nossa vida engolida por elas, porque para tudo existe um preço a pagar. E eu receio que as pessoas já começaram a pagar esse preço com a sua saúde. Quando recebemos essa mensagem, não compreendemos bem o que realmente seria, até que nós fomos informados de uma falha durante a semana que ocorreu em vários sistemas em todo o mundo. Um colapso em muitos serviços aéreos, redes bancárias e muitas empresas em diferentes setores sofreram paralisações nos seus funcionamentos. Não sabemos dizer o que ocorreu com detalhes, se foi uma falha humana, se foi uma falha acidental ou até mesmo algo intencional. Se foi uma falha eletrônica nos sistemas, não sabemos. O fato é que ocorreu uma paralisação de muitos serviços oferecidos através da internet a nível mundial, causando um imenso transtorno para muitas pessoas e mostrando a nossa fragilidade quando nós depositamos a nossa confiança nestes sistemas. Para você meditar que força ou poder está no controle, regendo esses sistemas mundiais. Outra situação. Muitos estão enfermando de dentro para fora, com notícias que nem sabemos a origem, nem tampouco se são de fato verdadeiras, mas que tem como principal propósito controlar a vida das pessoas através do medo. Escolhemos nossos alimentos geneticamente modificados. Podemos comprar o que precisamos,
compartilhar o que pensamos, comprar até o que não precisamos, nem utilizá-los. Entre tantas outras coisas, e toda esta facilidade foi criada há bem pouco tempo. O celular chegou no Brasil na década de 90. Somente há 3 décadas atrás. Eu, particularmente, passei metade da minha vida sem fazer uso dessa tecnologia que hoje se tornou fundamental na estrutura da nossa sociedade na Terra inteira. A produção de supostas facilidades, tudo à distância de um clique, reunidas, tudo no mesmo lugar, no mesmo equipamento. Pode explicar a grande aceitação de tudo isso, mesmo sabendo que de algum modo estamos sendo prejudicados, vulnerabilizados e controlados. E eu poderia resumir tudo isso em uma frase: as pessoas no mundo estão viciadas em tecnologia. Quantos acidentes com mortes de pessoas que não conseguiam parar de mexer no celular, mesmo quando estavam dirigindo? Então, que nome poderíamos dar para isso? Outro que não vício. Entretanto, a frase mais repetida que eu tenho ouvido é: todos adoram a tecnologia. Adoram a tecnologia. Adoram a tecnologia. Fomos alertados através das Escrituras que isso aconteceria nos últimos dias. Antes do retorno de Yeshua, nosso Mashiach. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito, Aruach, diz claramente que no Aharit Hayamim, nos últimos dias, algumas pessoas apostarão da fé, da confiança delas, por dar atenção a espíritos enganadores e a questões ensinadas por demônios. Os ensinos de Nahash e dos demônios estão afetando a nossa estrutura social através da tecnologia. Ou tecnomagia. Uma magia estruturada sobre a tecnologia. Quem já estudou como essas coisas têm surgido na Terra e a vida dos seus supostos criadores, consegue entender que essas criações têm envolvimento com o sobrenatural. E Nahash sempre está por trás destas tecnologias. Embora muitos acreditem que são livres, na verdade existem prisões e controles por trás dessas tecnologias que foram oferecidas ao mundo e que estão cada vez mais acessíveis a todas as pessoas das mais variadas idades e níveis sociais. Que estabeleçamos limites no uso do que temos acesso para que não sejamos também possuídos por isso. Nem tenhamos o nosso tempo roubado, principalmente o nosso tempo de oração com Hashem. Nesse texto que nós lemos em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, nos alerta que alguns apostatariam da sua confiança em Hashem por dar atenção a espíritos enganadores. Por meio de ensinos de Nahash, ensinos de demônios. Mas nem sempre conseguimos compreender o que isso de fato significa.
nem tampouco a porta de entrada dessas coisas. Irmãos, temos relatos claros de pessoas amadas que já tiveram sua confiança abalada e o declínio de sua vida espiritual devido ao tempo excessivo gasto com estas tecnologias. Casamentos prejudicados e até o envolvimento direto com o pecado por meio do que está sendo oferecido por essas tecnologias. Não me refiro somente à tecnologia de comunicação, mas a todo e qualquer tipo de tecnologia que está invadindo a vida das pessoas. Esta tecnologia negra de inteligência eletrônica é pura magia. Tecnomagia negra. Mais uma vez, tudo nessa terra tem um preço a se pagar. E eu receio que a humanidade pagará um preço elevado por escolher desfrutar de todas essas supostas facilidades provenientes desses avanços tecnológicos. Existem propostas de soluções tecnológicas na área da saúde, mas curiosamente observamos um número extremamente elevado de pessoas que estão enfermas. Eu acredito que realmente tem alguma coisa muito errada, completamente fora do lugar. Como é que criado algo para resolver e está aumentando o número de pessoas enfermas? Alguma coisa está fora do lugar. Para nós pensarmos, meditar nessa questão, com um crescimento vertiginoso da dependência emocional dessas magias tecnológicas, e eu nem imagino o que acontecerá quando tivermos acesso às tecnologias quânticas que estão em desenvolvimento. Quantos relatos de pessoas que perderam a vida por se recusarem a entregar um celular em um assalto? Tudo, menos o meu celular. Leva a minha vida. Eu gostaria de ouvir tantos relatos de pessoas dispostas a entregar suas próprias vidas por Exu, para salvar a vida de alguém. A confiança na tecnologia tem crescido assustadoramente em toda a Terra. Mas seria muito melhor se as pessoas confiassem, pelo menos da mesma forma, nas Escrituras Sagradas. Nós aprendemos a ter confiança, fé na tecnologia, consultando desde a previsão do tempo até qualquer outra coisa e confiando nas respostas de um algoritmo, nas respostas que esse algoritmo nos entrega. Se é que é de fato um algoritmo, porque eu realmente não sei quem está operando essas informações que são enviadas continuamente para a nuvem. Importante saber que à medida que depositamos a nossa confiança na tecnologia, ela se torna um Deus nas nossas vidas. A tecnologia tem se tornado uma religião nesse mundo. E em breve veremos isso de forma mais clara na implementação de um único regime mundial. O que a princípio foi criado com a proposta de nos ajudar com o nosso tempo, para nos dar saúde e melhorar os nossos relacionamentos, está na verdade consumindo de forma feroz todo o nosso tempo, trazendo sobre nós enfermidades e dividindo as pessoas. Narrar com os seus augúrios, previsão do futuro através da tecnomagia, tem feito predições e simulações de terremotos, guerra, fome, enfermidades e mais, até a projeção do número de mortos
para cada evento nas mais variadas cidades do mundo. Uma loucura. Irmãos, a Ruach HaKodesh deseja trabalhar na nossa vida de forma a nos tornarmos formosos como as tendas de Yaakov e as moradas de Israel, para que Nahash não tenha nenhum poder de encantamento sobre a nossa vida. Nem tenha o poder de prever como será o nosso futuro. Mas isto depende da nossa escolha. Precisamos estar ocultos no Mashiach de Israel. Se Nahash conseguisse adivinhar de fato as coisas, ele poderia ter adivinhado o que aconteceria com a morte de Yeshua. E talvez o Mashiach recebesse uma guarda especial de proteção para que nada ocorresse com ele. Se Nahash soubesse que Iov seria abençoado com o dobro das bênçãos, talvez nem Hassatã se envolveria com a vida dele. Se Nahash soubesse que Yosef se tornaria vice-rei no Egito e seria usado por Hashem para salvar a vida de muitas pessoas da fome, talvez ele nunca tivesse sido retirado da sua família através dos ardis de Hassatã. Somente Hashem sabe quem nós somos de fato e pode determinar o que ocorrerá sobre a nossa vida se nós estivermos em Yeshua. Hashem nos preparou o caminho. Yeshua é o caminho. E nele devemos andar firme, de pé, com confiança. Ouça o que a Ruach HaKodesh, o Espírito Sagrado, diz a você no dia de hoje. Não temos como impedir a atuação de Nahash nesse mundo, mas podemos impedir a atuação desses demônios em nossas vidas, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Com Hashem, se necessário for, saltaremos muralhas, enfrentaremos um batalhão, porque nós não temos sobre nós o poder de Nahash. Além do mais, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que confiam no Senhor. Então sejam fortes e confiem em Hashem. Se um pensamento repentino e sombrio invadir a sua vida por algum motivo, diga não a isto, repreenda. Que Hashem repreenda Hassatã de atuar nas nossas vidas. Nahash não pode profetizar sobre nós, mas lembre-se que nós poderemos criar problemas que não precisamos se aceitarmos as sugestões malignas de Hassatã na nossa mente. Lembre-se, Nahash quer usar a sua própria boca para falar por meio de você. Então diga não a pensamentos que não são provenientes de Hashem. Pensamentos que são contrários às Escrituras Sagradas. É certo que essa tecnologia tem dado voz ao inimigo das nossas almas. Não acreditem, nem repitam o que Nahash diz, mas confiram as informações que vocês recebem, alinhem os seus pensamentos com a palavra de Hashem e livre-se da mentira e do engano em todas as áreas da sua vida em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Hoje muitas pessoas estão se colocando à disposição como voluntário de experiências com novas tecnologias
com implantes e passam a estar 24 horas conectadas com dispositivos em seus corpos. Irmãos, nós nascemos para ser uma morada de Hashem, de Yeshua, e não para sermos um ponto de conexão maligna nesse mundo com demônios. Cuidado, porque nós não podemos desassociar esta tecnologia da magia de Bilã. Nascemos para desfrutar de uma conexão com Hashem o tempo todo, 24 horas, 7 dias por semana, sem nenhum dispositivo. A presença da Ruach HaKodesh em nós faz isso com excelência e sem trazer nenhuma dependência emocional, nem tampouco nenhum prejuízo para a nossa saúde. Nada. Nenhum efeito colateral. Mas tudo para o nosso próprio bem. Meller Davi confidenciou que até durante a noite ele aprendia com Hashem. Tem ali em Salmos, capítulo 16, versículo 7. Abençoarei Hashem, que me deu conselhos, minha mente também me instruiu no período da noite. É este o tipo de vida que eu tenho buscado viver. Que Hashem nos ajude a identificar o que não procede dele e nos conceda força para removermos isso da nossa própria vida, em nome de Yeshua. Nós temos recebido muitos testemunhos de pessoas que têm tido revelações proféticas de Hashem através de sonhos. Hashem deseja nos revelar as coisas futuras, porque o nosso futuro está nas mãos dele. E dessa forma, não seremos pegos de surpresa se estivermos conectados com a Ruach HaKodesh, o Espírito do Sagrado. Este mundo é regido por Hassatã e conduzido por Nahash, por demônios. Risgalo, Apocalipse capítulo 16, versículo 14. São espíritos demoníacos que realizam sinais miraculosos, que vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a guerra no grande dia de Adonai e Tsevaot. Sinais e soluções tecnológicas em breve serão anunciadas como verdadeiros milagres. E muitos acreditarão nesta tecnomagia negra. E o que nós faremos? Qual será a solução para as nossas vidas? Irmãos, esta tecnologia se tornou uma verdadeira arma. Então lembre-se que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Pelo menos é o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 17. E este é o nosso direito que procede de Hashem, se vivermos verdadeiramente no Mashiach Yeshua, o nosso Senhor e Salvador. No texto que lemos da Haftarah, em Miqueias, capítulo 6, versículo 1 a 8, Hashem nos pergunta como é que ele nos enfadou com essa agitação toda que existe no mundo. A vida com Hashem pode se tornar um peso para muitas pessoas. Que não seja desse modo conosco, que ouve essa mensagem em nome de Yeshua. Para nós fecharmos, quando abrirmos as Escrituras Sagradas, existe um universo para desvendarmos dentro dela. E podemos fazer isso na companhia do Senhor.
Nossa proximidade a Hashem nos dará visões, sinais e maravilhas reais e verdadeiros que não poderão ser removidos da nossa vida. Estamos para presenciar o derramar da Ruach HaKodesh. Bilã nunca provou disso, irmãos. Nunca provou na existência dele. E ninguém que estiver conectado a esta nuvem negra, através dessa magia negra, com essa rua estranha nesse mundo, poderá provar do que Hashem tem preparado para aqueles que temem do nome sagrado dele, daqueles que o amam. E este é o nosso futuro, predito por Hashem. Ainda que muitas pessoas nessa terra sigam se curvando para um espírito mentiroso, tenha você certeza no seu coração que todos aqueles que estiverem firmados sobre a rocha que é Yeshua, sempre saberão a verdade pelo poder da Ruach HaKodesh. Antecipadamente. Sobre a nossa vida não vale encantamentos. Se você está preso a esse mundo, se liberte. Não partilharemos da mesa de Bilã em nome de Yeshua. Não seremos derrotados pela tecnologia de Nahash, que dominou a vida de Bilã e o destruiu. Não sei por quanto tempo ainda faremos o uso dessa tecnologia mista a uma magia maligna, mas eu sei que não posso permitir que estas coisas utilizem a minha vida, me colocando na posição de escravo, porque em Yeshua o Senhor nos libertou. E espero que em Hashem, que você tenha coragem de não permitir que essa tecnologia invada e possua o seu corpo, tome das suas finanças, do seu tempo, confunda a sua mente, destrua a sua vida, destrua a sua família. Guarde essa ministração no seu coração em nome de Yeshua, porque em breve decisões estarão diante de todos nós. Novos Bilã têm surgido no mundo, e o desejo deles é de nos amaldiçoar, nos amedrontar, nos conduzir em direção à morte. Mas lembre-se, irmãos, eles não podem nada contra nós se estivermos no Mashiach Yeshua. Não sejam solitários, mas sejam solidários. Não sejam carentes, mas sejam tementes. Ao nome sagrado de Hashem, libertem-se de todo e qualquer espírito que não proceda do nosso Pai que está no céu. Somos um povo livre. Sobre nossas vidas, esses encantamentos não pode ter nenhum poder. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabbat, dia 27/7, teremos uma única paraxá, 41 Pinhas. Nessa paraxá o Senhor concede uma bênção de Shalom ao sacerdócio para Pinhas, neto de Aharon, por ele ter sido zeloso para com as coisas sagradas de Hashem, colocando um fim na peste que entrou no acampamento do povo de Israel. Hashem ordenou a Moshe e a Eleazar, filho e sucessor de Aharon, como sumo sacerdote, para fazer um novo recenseamento de todo o povo de Israel no último ano 40 no deserto, depois da saída do Egito. E assim segue. Convoco a todos a fazerem essa leitura e que Hashem fale poderosamente com cada um de vocês. Senhor nosso Pai, invocamos o Teu nome mais uma vez, te dando graça. Obrigado pelas Tuas ministrações, Teus ensinamentos. Nos ajude a tomarmos propriedade de tudo aquilo, Pai, que nós precisamos aprender, que nós precisamos receber
e por conta disso ter a nossa vida transformada, modificada pelo Senhor. Nos ajude a seguirmos de pé do Senhor, fazendo o que o Senhor nos chamou para fazer, do teu jeito e do teu modo. Sejamos um instrumento na tua terra, nessa terra, para a libertação de muitas outras vidas, principalmente dessas tecnologias que têm escravizado muitas pessoas. Nos ajude a definirmos limites, tempo de utilização, entre tantas outras coisas a mais, até que Yeshua retorne e nos livre completamente de todo esse mal. É o que eu lhe peço, Bechém Shua Mashiach, que assim seja.